fato é que os cavaleiros eram pesados e desajeitados. A verdade é o oposto. Este guerreiro altamente ágil foi o produto de uma corrida armamentista que começou centenas de anos antes com uma forma ainda mais flexível de armadura. Ela é chamada de cota de malha. Era uma cobertura para o corpo feita de anéis de ferro firmemente interligados. Mas a cota de malha nunca foi projetada para ser usada sozinha. Ela sempre fez parte de um sistema de camadas de proteção. Por quase 1000 anos, o equipamento de guerra de um homem de combate praticamente não mudou. Ele era assim. Esse homem está vestindo um casaco acolchoado chamado de Ackerton. E se você pudesse pagar, por cima dele tem uma cota de malha. Mas o que quer que você esteja fazendo, essa armadura têxtil é a chave, não é? Isso é o que realmente está absorvendo o impacto. É o principal na armadura têxtil, não é? Isso é o que pode desviar uma lâmina, dando uma superfície de desvio. Mas isso é o que está dando a proteção contra o trauma contuso. E se eu realmente bater nele, é isso que está realmente lhe protegendo. É essa roupa de baixo fortemente acolchoada. A cota de malha foi projetada para proteger o guerreiro em um ataque próximo de uma espada ou lança. Mas ele também tinha que se defender contra a arma de longo alcance do dia. Preparar? O arco de guerra. Disparar! Disparar! Não era nada novo o tiro com arco em batalha, mas os fabricantes de armaduras estavam contra o poder bruto do arco de guerra. Esta é a Sociedade Inglesa do Arco de Guerra. Esses são arcos fenomenalmente poderosos. A chave para esse poder é o peso de puxada. O peso de puxada de um arco é simplesmente a medida de quantos quilos são precisos para se puxar a corda até o máximo. O de Mark chega a 81 centímetros. Isso significa que esse arco é de 77 quilos. Ele precisa de 77 quilos de força para poder puxá-lo até o máximo. Então, qual era a eficácia desses arcos no campo de batalha? Na Batalha de Crécy, em 1346, os ingleses, sob o comando do rei Eduardo III, combateram um exército francês que estava em maior número, cerca de 5-1. Apesar das adversidades, as forças inglesas ganharam o dia. A chave para a vitória de Eduardo foram os arqueiros. Ele levou 7.000 arqueiros, quase a metade do seu exército, para a batalha. Se pensarmos de forma conservadora, eles poderiam atirar 10 ou 12 flechas por minuto. Isso significa que em apenas 15 minutos, eles já teriam lançado mais de 1 milhão de flechas. E essa foi uma batalha que durou muitas horas. Isso esgotaria os estoques de flecha muito rapidamente. E as flechas são uma munição extremamente sofisticada e muito cara. Então, qual é a melhor maneira de usá-las? Algumas pessoas acreditam que nas batalhas medievais, os arqueiros disparavam de longas distâncias, de até 300 metros. Eu acho que isso é improvável. Não há nenhuma peça de arte medieval ou manuscrito que mostre arqueiros atirando em uma elevação. Você não os vê atirando para cima assim. Em uma batalha, eles estão sempre atirando diretamente desta forma assim. Eu acho que eles atiravam em um alcance muito menor, de 35 ou 40 metros, para máximo impacto. Mas será que esse impacto derrotaria a armadura do inimigo? O objetivo de usar uma armadura era que ela defenderia contra as armas da época. Se não for por isso, não tem a necessidade da despesa ou de se dar ao trabalho de usá-la. Mas se o arco longo é uma arma tão soberba que pode penetrar a blindagem facilmente, por que todos em Crécy não morreram em poucos minutos? É claro que algumas pessoas foram mortas por flechas. Algumas armaduras tinham uma qualidade inferior. Nem todo mundo tinha uma armadura completa. Algum jovem apressado deve ter levantado a viseira. Mas geralmente as flechas eram repelidas pela armadura. Então qual é a eficácia militar do arco e flecha? É no trauma contuso. É na pancada após pancada após pancada que as pessoas recebiam desses arcos pesados. Então eu quero fazer um teste para medir exatamente quanto tempo de impacto eles recebiam. Estou recebendo ajuda nesse teste do Dr. Matthew Penn. Ele é especialista em lesões esportivas por contato. Então, Matt, esse é o boneco de pancada. É, sim. Isso é o que você usa para
testar o poder de socos do boxeador. Ele foi calibrado principalmente para o soco do boxe e chute das pessoas das artes marciais. Então seremos capazes de medir a quantidade de força que as flechas estão exercendo sobre o corpo. Sim, os sensores aqui vão medir a força em qualquer lugar sobre essa área. E então poderemos fazer outras medições e cálculos a partir daí. Então a primeira coisa que precisamos fazer é colocar a armadura têxtil. A armadura têxtil que os soldados usavam como uma jaqueta grossa sobre a sua malha era projetada para absorver e espalhar a força de um golpe. Ela tem 25 camadas de linho costuradas e algochoadas para dar uma maior densidade. Então estamos colocando-a sobre a almofada de pressão e em seguida vamos colocar esta cota de malha com rebites por cima. Isso passa ali. Ele tem ombros grandes, não tem? Para o teste, ambos os arqueiros estão usando arcos de guerra de 65 quilos de puxada, a uma distância muito curta. Lá vamos nós. Os sensores no boneco vão gravar a força das flechas e vão retransmitir os dados para um computador. Certo, Mark Joe? Dispare! Belo tiro. Conseguiu uma leitura? Sim. Esse não é um treino de domingo à tarde com arco e flecha. Eles estão lutando com esses arcos. 52 quilos. Nossa, olhe para esse pico lá em cima. 136 quilos. 136 quilos, essa última flecha. Esses arcos são muito poderosos. Nessa distância muito curta, apenas 11 metros estão perfurando a cota de malha. A malha está absorvendo parte da energia delas e retardando-as, mas se você estivesse vestindo apenas uma cota de malha, isso seria profundo e você estaria morto. No entanto, você pode ver onde elas estão atingindo na armadura têxtil por baixo, certamente nem mesmo chegando até a última camada ou no boneco. Então, enquanto algumas flechas perfuraram a malha, nenhuma passou direto através da combinação grossa de malha e armadura têxtil. Mas é sobre a força do impacto. Então, Matt, temos aqui uma leitura de 137 quilos. Isso é equivalente a... Se você olhar para o impulso, o poder de parada que aconteceu, tem cerca de 10 newtons por segundo, que é, na verdade, o alcance médio para uma bala de uma Magnum 44. Há mais energia em uma arma, mas não há tanta... Então, qual é o dano que ela está fazendo? Suponha que são tecidos moles onde eu tenho órgãos aqui dentro. Ela tem potencial para causar muito estrago. A flecha não vai perfurar a armadura, mas a armadura está funcionando ao desviar e se recuperar. Se ela entrar um tanto assim, com bastante força, então vai causar danos com essa profundidade no corpo. O teste sugere que ataques repetidos de vários arcos de guerra ocasionariam um ataque debilitante com golpes pesados. Golpes que atenuam e enfraquecem o inimigo, minando a sua resistência e vontade. Mesmo as flechas não podendo penetrar a armadura, elas eram como os punhos poderosos com um soco de longo alcance. Preparar! Disparar! A armadura tinha que ser melhorada. Os fabricantes de armaduras passaram a utilizar placas sólidas de metal nas camadas exteriores. Mas havia um problema. Os fabricantes de armadura eram muito hábeis em trabalhar com pequenas placas, mas ainda não tinha tecnologia para fazer grandes placas rígidas para o corpo. Se você precisa cobrir o tronco, tem que encontrar outra resposta. E a resposta foi o revestimento de placas. Um revestimento de placas é feito de couro ou pano, que tem placas de aço menores rebitadas no lado de dentro. Todas elas são sobrepostas, podem se flexionar e proteger uma grande área, com peças relativamente pequenas de metal. E esta é uma boa armadura, mas você ainda pode ser atingido entre as lacunas e ainda tem alguma flexibilidade, ainda tem alguns pontos, por isso não resistia ao choque tão bem como os modelos posteriores. Por fim, os fabricantes de armaduras descobriram como fazer placas sólidas para o peito, que cobriam o tronco inteiro. Agora havia uma verdadeira proteção contra os arcos de guerra. Conforme a tecnologia metalúrgica melhora conforme o tempo, lentamente vai aumentando o uso das placas de ferro, cada vez passando a cobrir o corpo todo.
Mas um cavaleiro ou um homem de armadura usando esse tipo de conjunto poderia andar com uma confiança razoável em uma tempestade de flecha. A armadura daquele tempo fazia o seu trabalho e, em geral, era a prova das armas que havia na época. Sim, essa é a ideia. E assim que não fosse, ela seria melhorada. Até o fim da era medieval, o nobre guerreiro se vestia para a guerra de uma maneira que todos nós reconhecemos: o cavaleiro de armadura brilhante. Coberto da cabeça aos pés com placas de aço, ele era uma máquina de combate com grande mobilidade. Com cerca de 30 quilos, essa armadura pesa menos do que a carga transportada por um soldado americano moderno da linha de frente. A corrida armamentista entre armadura e flechas acabou. Seria necessário um novo tipo de arma para manter o equilíbrio novamente.